Olá, hoje é o dia 29 de outubro e a nossa meditação, baseada em Romanos capítulo 15, verso 13, sobre a graça de Deus. Hoje, então, o verso-chave é Efésios capítulo 1, verso 7. Nele temos a redenção pelo seu sangue derramado. Que coisa interessante de falar de redenção. A redenção no Antigo Testamento, por exemplo, era utilizado para que alguém pudesse recuperar um membro da família. Uma mulher poderia ser redimida. Um campo, uma propriedade, um animal. No Novo Testamento, essa ideia é muito utilizada na liberação de um escravo. Quando o escravo era liberto, um preço era pago e isso era chamado de redenção. E aqui o texto, a palavra está sendo utilizada para falar daquilo que Jesus fez por você. Ao derramar o seu sangue, e isso é um ato da graça de Deus, ao derramar o seu sangue na cruz, o Cristo colocou à sua disposição o que nós chamamos de redenção. Se você ainda não foi ao Rio, você pode saber que no Rio de Janeiro existe uma estátua de Cristo que a gente chama de Cristo Redentor, que está no alto da colina, do Morro do Corcovado, da montanha do Corcovado. O Cristo Redentor. E esse Cristo Redentor, ele tem seus braços abertos. Sobre a Guanabara se canta. Cristo Redentor, braços abertos sobre a Guanabara. Mas não estou aqui para cantar. Esse Cristo está com os braços abertos, não só sobre a Guanabara, mas sobre toda a humanidade. A redenção no Evangelho passa pela morte de Cristo Jesus. Paulo, quando ele está falando com os irmãos, com os líderes da igreja de Éfeso, essa mesma igreja a qual ele havia escrito esta carta, ao qual ele vai escrever a carta, porque foi depois, ele diz a esses irmãos, isso está escrito no capítulo 20 do livro de Atos dos Apóstolos. Tomem cuidado da igreja de Deus, a qual ele comprou com o seu próprio sangue, a qual ele redimiu com o seu próprio sangue. Deus é espírito e ele não tem sangue, então ele se fez homem em Cristo Jesus, na pessoa de seu Filho, para derramar a sua vida por nós. Que prova de amor, que graça imensa! Em João capítulo 10, Jesus diz, eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Ele veio para dar a sua vida pelas ovelhas, derramar o seu sangue, a sua vida por nós, para que fôssemos redimidos. E a gente já viu, a razão é que ele desejou de toda a eternidade que fôssemos santos, ou seja, que pertencêssemos somente a ele. A redenção, mais tarde ele vai falar de perdão. A redenção é uma porta aberta ao perdão, uma porta aberta à justificação pela fé, uma porta aberta à santificação. Uma vez que Deus nos redime, nós entramos num mundo outro, num mundo completamente diferente. O mundo de Deus, que na verdade a gente não chama de mundo, chama de reino de Deus. Que Deus possa te ajudar a meditar sobre essa redenção. Essa não é a primeira vez, nem será a última vez que a gente vai falar de redenção, porque é um tema central na Bíblia. Outro dia, eu estou me lembrando agora, já vimos mencionada a redenção. A epístola de Paulo aos Romanos fala constantemente de redenção. E a gente precisa ver essa redenção em todos os aspectos da nossa vida, porque existem muitas coisas que precisam ser redimidas ainda na nossa vida, não é mesmo? Para que possamos pertencer inteiramente a um outro Senhor, porque essa é a ideia. Libertar o escravo de um senhor, de uma tirania, do pecado e da morte, para que possamos pertencer ao Rei eterno, imortal, invisível, mas real.
Que Deus te abençoe.